Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o embaixador francês no Brasil, Laurent Billy. O diplomata tem mestrado em História e Ciência Política. Billy assumiu o cargo em setembro de 2015. Antes do Brasil, serviu como embaixador durante 2 anos na Tailândia e depois mais 4 na Turquia. Seja muito bem-vindo, embaixador. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por receber-me. E não é a primeira vez que o senhor vem ao Brasil, nem a primeira vez que o senhor mora no Brasil, né? Lá na década de 80, o senhor serviu ainda como estagiário na Embaixada da França, morou em Brasília, inclusive se casou em Brasília. Conte um pouquinho sobre como foi essa sua primeira experiência na década de 80 e depois a sua volta ao país em 2015. Bom, vou dizer que voltar será quase voltar aos meus primeiros amores, porque, como a senhora falou, eu me casei em Brasília com a minha mulher, que conheci na França, mas achamos que fosse uma coisa mais romântica se a gente podia se casar sem a pressão dos familiares. E então foi quase uma surpresa para a minha mãe, porque chamei uma semana antes do casamento para pedir a ela de organizar o casamento religioso na França, no outono. E ela me contestou muito rapidinho, porque a minha mãe é muito esperta e entendeu de repente o que era a mensagem. Quando que vai ser o meu casamento civil? Então o senhor, quer dizer, a sua noiva então morava na França, o senhor estava no Brasil a trabalho, e aí chamou a noiva para o Brasil e se casaram em Brasília. E ir para a Lua de Mel em Foz do Iguaçu. Então, vocês têm boas lembranças. Sim, claro. E como é que foi essa volta em 2015? Foi bom, estava na Turquia e um dia me chamaram para... será que o senhor falava português? Sim, falei. Então tem que aprender de novo. A semana que vem você vai ser nominado para o Brasil. Foi uma mudança brusca, assim, com uma semana de antecedência te avisaram que a sua vida mudaria completamente. Sim, bom, eu sabia que o meu trabalho na Turquia estava chegando no fim, mas houve muitas discussões sobre os postos. O triste, não tenho que dizer isso também, que meu antecessor foi muito doente e até morreu depois. E então a ideia que o Brasil podia ser uma opção não existia na minha cabeça, nem nas listas, né, do país que iam ser abertos. E no começo não soube que era também uma tragédia que me oferecia essa possibilidade de servir de volta no Brasil. Então foi uma surpresa completa em todos os sentidos. Sim. E o senhor ficou feliz, está satisfeito com o seu posto em Brasília, Sim. satisfeito de voltar ao Brasil? Não, foi uma boa surpresa, não? Dentro dos meus sonhos de carreira, tinha essa ideia de voltar no Brasil. O senhor aprendeu a falar português nessa sua primeira estadia, quando o senhor veio como estagiário na década de 80? Naquela época, eu decidi de esquecer o espanhol e de aprender rapidinho o português. Eu gostei muito da língua, não? Me enamorei da língua portuguesa do Brasil, e então foi rapidinho. Né? E como é que foram essas experiências anteriores, servindo como embaixador tanto na Tailândia como na Turquia? Porque são experiências completamente diferentes, principalmente na Turquia. Bom, a Tailândia ainda já para a Ásia, e a Turquia que faz essa divisão, fica numa região geopoliticamente estratégica, né, entre a Europa e a Ásia. Bom, eu tive o privilégio de servir o presidente da República, o Jacques Chirac, 5 anos, e naquela época eu tinha uma área de responsabilidade muito vasta, que incluía a Ásia, a Rússia, todo o espaço centro-asiático. Então isso me ajuda, não, de passar de um mundo para outro. A Tailândia tive o tempo de me preparar, mas também servi na Turquia nos anos 90, voltei depois de 15 anos, falava turco de maneira razoável, e então não foi tão difícil. Entre esses 3 países, o Brasil tem algo muito especial, é que realmente para um francês um trabalho muito fácil, um país muito fácil para trabalhar. Porque é um país que tem paz, é um país que é mais... Porque quase todas as nossas lembranças são lembranças positivas, e até talvez as noções de colonização do Brasil no século XVI, como fracassou maravilhosamente, não é um assunto de dificuldade entre nossos países. Ao contrário, temos esses laços culturais, a missão francesa em 1816, a presença francesa na criação da USP, muitos laços culturais. Quer dizer, uma relação de amizade longa. Sim, né? sim. É muito fácil trabalhar no Brasil por isso, porque
E também, os brasileiros na França têm uma imagem muito positiva. Então, os que vão lá, voltam, os franceses gostam da gente, os franceses que estão aqui estão muito felizes também. Então, é muito mais fácil. Né? E certamente Paris sempre está entre um dos lugares mais visitados pelos brasileiros, né? E por todo mundo. Agora, embaixador, como o senhor estava falando, o Brasil e a França têm essa relação longa de amizade, mas esses laços se estreitaram ainda mais no começo do governo Lula, né, nos anos 2000. A gente teve alguns acontecimentos importantes. Em 2006, os dois países lançaram uma parceria estratégica. Em 2008, assinaram uma série de acordos na cúpula bilateral do Rio. Quais são hoje as áreas prioritárias de cooperação entre Brasil e França? Bom, hoje esses acordos estão num período de implementação. Nós estamos construindo em Itaguaí o programa ProSub, estaleiros, base e submarinos. Tem também em Itajuba o programa da Ilebras, helicóptero. O mês próximo vamos lançar de Curo o satélite EGDS, que é um satélite de comunicação. Então, estamos numa implementação. São todos setores que demandam muita tecnologia, né? Uma tecnologia é uma transferência francesa, total transferência de tecnologia francesa para o Brasil. E quer dizer, o brasileiro aprende com essa tecnologia e acaba ter a capacidade de fazer igual, de replicar. E também são os laços de longo prazo, porque essas tecnologias também vão evoluir e tem possibilidade de continuar a trabalhar juntos para desenvolver novas gerações. Mas o bom do Brasil é que temos essa relação estratégica, uma cooperação econômica, temos 27 bilhões de investimentos franceses no Brasil, mais de 850 empresas, mas tem também um lado... Aí são os investimentos diretos, aqueles que geram emprego, geram renda. Sim, com o fluxo de investimentos novos de $1 bilhão por ano. Então, é uma coisa significativa. Para a França, o Brasil é um dos maiores destinos dos investimentos no exterior, e sobretudo nos emergentes, claramente. Em que lugar está hoje no ranking no Brasil? Acho que em estoque, fora da União Europeia e dos Estados Unidos, penso que o Brasil é no primeiro lugar. Certamente o primeiro da América Latina. Da América Latina, sem dúvida, mas mesmo dentro dos emergentes. Mesmo entre os países asiáticos, mais do que a China, por exemplo? Ainda mais que a China, mas o crescimento da China é muito forte, então acho que pode ser ultrapassado em breve. Vou perder essa posição daqui a pouco. Mas não, então o senhor tem que lutar contra isso. Mas o bom é que temos essa relação econômica, mas temos a relação cultural, temos na pesquisa de alto nível, temos também muitas coisas. Isso é interessante, né? A pesquisa científica com a troca de estudantes e professores que vão... Todos os anos, entre a França e o Brasil, temos mais de 1.000 pesquisadores que vão para a França ou que vão para o Brasil sobre projeto comum. Em tantas áreas que eu não posso dizer, mas tem coisas ligadas ao espacial, à hidrografia, à agronomia, então são à física. bolsas, por exemplo, os professores saem daqui e vão estudar? Sim, ou são programas comuns, equipe comum de pesquisa, que trabalham sobre temas e que fazem parte dos estudos aqui, parte dos estudos lá, que compartilham os resultados e tentando ir para frente juntos. Até temos uma medalha Fields, o Davila, que está franco-brasileiro, né? Um bom símbolo da nossa parceria. Então, muitos setores assim, na área linguística, o Brasil tem a maior rede do mundo de Aliança Francesa, mais de 40 associações, 60 e pouco lugares onde se pode aprender o francês. Tem muitas coisas, é impressionante. Ficou algum mal-estar por causa daquela negociação que acabou não indo para frente sobre a compra dos caças Rafale? Aquilo, enfim, avançou bastante, mas depois o Brasil acabou optando pelo Gripen. Acho que houve um momento de decepção, porque na época do presidente Sarkozy, do presidente Lula... havia essa conversa, esse diálogo permanente. Tivemos a impressão que era mais falado nos detalhes, mas que o princípio da parceria já estava decidido. Depois o Brasil decidiu de ir para outro parceiro, mas uma coisa sobre a linha. Então, depois da decepção... Foi superado isso. Foi superado, sobretudo que temos tantos outros setores de cooperação que, bom, não se pode
de como criticar um país para fazer suas escolhas soberanas. Né? Mas que repercussão, que efeito ficou disso? O senhor acha que a relação entre Brasil e França estaria em um outro patamar se a compra dos caças Rafale, dos Rafale, tivesse ido adiante? Bom, a questão do avião de caça é realmente a tecnologia muito específica e a cooperação, claro que um campo a mais de cooperação seria importante. Mas, outra vez, temos tantos outros objetos de cooperação que, bom, não posso pensar realmente que é uma coisa que muda realmente as coisas de maneira radical, digamos. O senhor chegou aqui num momento especialmente emblemático, que foi 2015, né? Um ano, quer dizer, depois da eleição e já com a ascensão de todos aqueles movimentos sociais, movimentos de rua, na verdade, pedindo a saída, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso acabou se consumando no ano passado e o senhor viu a ascensão, então, de um novo governo ao poder, o governo do presidente Temer. Como é que o senhor encarou esse processo de mudança? O senhor acha que foi feito sob bases totalmente legais e legítimas? E o que mudou do ponto de vista político e econômico de um governo para o outro? Bom, como embaixada, como todas as embaixadas, tivemos que seguir até tentar de adivinhar o cenário político. Houve momento... porque era quase um jogo de adivinhação mesmo, tamanhas as incertezas. Que não era tão fácil, especialmente para o estrangeiro, seguir toda essa movimentação. Mas, e o senhor tinha que passar todas essas informações para o governo na França, quer dizer, reportar a eles o que o senhor assistia aqui. Explicar, e a decisão, vou dizer, quase coletiva dos países da União Europeia e como se pode falar isso, de confiar na democracia brasileira, de confiar no sistema democrático brasileiro, e de não se mexer também no dia a dia da política brasileira. E então... E como é que o senhor acha que esse sistema democrático se comportou? O senhor acha que se comportou de maneira satisfatória ou ainda há alguma dúvida, ou deixou alguma dúvida, abriu algum precedente perigoso para os próximos presidentes? Acho que, de maneira geral, houve uma vontade de respeitar a letra das regras. Né? E nós... Acho que nenhum país tinha outra opção que acompanhar as decisões do sistema político brasileiro. Não houve ninguém que viesse de modo mais enfático, porque assim, alguns países na América Latina que eram muito próximos aos governos do PT, mas fora isso, de modo geral, houve uma aceitação no resto do mundo sobre o processo de mudança de governo. O que mudou na política e na economia, na sua opinião? O que mudou é que o mundo, e especialmente o mundo econômico, odeia a incerteza. E, nesse sentido, essa turbulência de 2015 foi um momento de um pouco de expectativa. Também tinha dúvidas sobre a saúde financeira da Petrobras, por exemplo. Então, houve um momento que muitos atores, investidores, deixaram de tomar as decisões para olhar a situação. Realmente puseram o pé no freio, né? Pararam de investir. E acho que, nesse sentido, o ano de 2016 já foi um ano de volta normal, com o fluxo do lado da França, por exemplo, bem significativo. Temos essa vantagem que muitas empresas francesas estão no Brasil há décadas, às vezes há 100 anos, e muitos dos diretores, presidentes de nossos grupos são brasileiros mesmo. E, de toda maneira, tem uma história com o Brasil tão forte que não se assustam para um momento de crise porque apostam no largo prazo e têm confiança no Brasil. Alguma empresa francesa chegou a fechar as portas no Brasil, sair? Não, nenhuma. Então, isso já foi uma vitória. Ao contrário, tivemos vários atores que apostaram para fazer compras, se posso dizer assim, nesse período. Mas o comércio diminuiu bastante, principalmente em 2015, caiu 20%, era o menor valor desde 2009, menor sobretudo volume. Porque as compras do Brasil caíram. Então, isso ajuda também o comércio bilateral do Brasil de melhorar. O balanço, né? A balança, sim, a balança melhorou. A balança melhorou.
Mas quer dizer, caiu o fluxo também devido à recessão no Brasil? Sim, sim. Diminuíram exportações e importações, sim, os dois diminuíram. Sim, mas mais as importações do Brasil da França que o contrário. Claro. E isso deve ser retomado? O senhor acha que já houve uma recuperação em 2016? Ou 2016 ainda vai ser um ano um pouco fraco. Mas com a melhoração dos preços dos commodities, acho que o poder aquisitivo no Brasil vai voltar a crescer. E também estamos olhando a baixa dos juros, da taxa de juros, que podem ajudar também a volta de um crescimento mais sustentável. Então estamos com mais confiança. Mais confiantes. Mas como também no Brasil, a presidência francesa é muito de investimento local e de produção no Brasil para o mercado brasileiro. Então o mercado, como negócio bilateral, é menos importante que a saúde financeira dos grupos de origem francesa que estão aqui no Brasil. Entendi. Então, quer dizer, o investimento estrangeiro direto, o senhor falou que é da ordem de 37 bilhões de dólares. Por ano? Não, é o estoque. O estoque todo que tem investido hoje é da ordem de 37 bilhões de dólares. E o fluxo é da ordem de 1 bilhão, acho que em 2015 foi 2 bilhões e pouco, mas, bom, tem coisas conjunturais. E isso acaba gerando empregos. São quantos empregos? São 500? Sim, são 500 mil mas, empregos. E também porque tem uma presença forte no varejo, que é um setor que emprega muitas pessoas. Agora, sobre esse investimento, recentemente o senhor participou daquele 4º Fórum Econômico Sim. Brasil e França, né, no final do ano passado, mais de 100 empresas participaram. Como é que está a disposição do investidor francês, do empresário francês, para voltar a investir no Brasil? Bom, nessa reunião, o mais importante era a questão da parceria pública-privada. Porque, como eu falei, o ambiente geral do investidor francês é positivo. É sempre bom ouvir os ministros brasileiros dar as boas mensagens, né, para dizer que são bem-vindos e tal. Mas que tem aquele programa de parceria em investimentos, né, em áreas de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas. Era o mais importante. Estamos com o plano de firmar um acordo bilateral para troca de experiências nessas parcerias pública-privada. Ao final do mês que vem, nosso Ministério da Fazenda tem que vir em Brasília e talvez em São Paulo também. O ministro da Fazenda francês. E para continuar esse trabalho. Então, quer dizer, será mais dinheiro francês, investimentos franceses nessas áreas de infraestrutura? Sim, e também porque o problema desses programas é geralmente programa de previsibilidade, visibilidade, transparência, e como compartilhar nossa própria experiência para que o processo no Brasil seja ainda mais forte, com ainda mais voluntários para participar. Então, quer dizer, o setor público, nossas administrações da Fazenda, trabalhando junto, podem dar as condições para que os projetos do Brasil sejam ainda mais profitáveis para os brasileiros. Ainda há muita instabilidade política no Brasil, né? De qualquer forma, nos próximos meses, por exemplo, deve vir a público a delação do Odebrecht, que acaba envolvendo ministros importantes, os mais importantes do governo Temer. Essa incerteza política ainda gera apreensão no investidor francês ou no governo francês? A minha impressão é que tem mais confiança agora porque se sabe já mais ou menos qual é o valor das coisas, quais são as empresas que têm problemas, e aí tem mais confiança para firmar acordos com os seus parceiros. A política, claro, que joga um papel, mas também era uma questão da saúde financeira, da saúde jurídica de uns parceiros brasileiros. E nesse sentido, acho que o panorama, a paisagem hoje é um pouco mais claro para nossos investidores. Então, o senhor já vê sinais claros da recuperação econômica no Brasil? Sim. Se a gente pudesse usar uma escala de 0 a 10 para falar sobre a credibilidade, a confiança que o investidor francês tem hoje em investir no Brasil, o que o senhor diria? Bom, seria difícil para mim de dar um dado assim, porque depende muito dos setores, mas quando eu vejo $1 bilhão que chega no Brasil, acho que fala mais que uma cifra de 0 a 10. Né? É bastante dinheiro.
Embaixador, vou pedir licença para o senhor um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, não saia daí. Olá, estamos de volta com o embaixador da França no Brasil, Laurent Billy. Embaixador, há muitos anos já se fala nesse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, essas negociações já se arrastam há muito tempo. Há previsão de quando esse acordo será fechado? Bom, temos todos o sonho que seja rápido e ainda este ano. Ainda em 2017? É uma opção que está aberta, mas é verdade também que é um acordo difícil, porque os interesses de ambos lados não são os mesmos e tem muitos detalhes para resolver. Quais são as principais resistências? Vamos dizer de maneira com um pouco de caricatura, né? Que o Brasil está muito aberto para exportar os seus produtos agrícolas e que os europeus são muito dispostos a exportar seus produtos industriais e seus serviços, que o Brasil não está tão quente para acolher. E aí são mais protecionistas na área agrícola os franceses e na área de tecnologia e indústria os brasileiros. E aí cada um tem que fazer um passo, é uma questão de equilíbrio global. Todos nós, quer dizer, o lado brasileiro como o lado europeu, pensam que a abertura das fronteiras é uma boa maneira para dinamizar o setor industrial, para fazer como se diz isso, a pasta crescer, né? O gâteau, o gâteau. O gado, o pasto. A pasta crescer e a pai de cada um crescer também, mas isso precisa de ajuste para que todo mundo pode beneficiar desse acordo. É difícil fazer o acordo com o Mercosul ao todo? Há algum país que ofereça mais resistência? Acho que, nesse sentido, a conjuntura é uma das melhores que tivemos, porque tem uma identidade de visão entre a Argentina e o governo Brasil, Macri né? e o governo que Temer. faz que as coisas são muito mais fáceis que uns anos atrás. Então, com a mudança de governo, com a saída do PT e com a entrada agora do PMDB, ficou mais fácil. E também do Maurício Macri depois da Cristina Kirchner na Argentina. Sim, acho que muitos líderes brasileiros pensam que uma solução à crise é buscar mercados no exterior. E para buscar mercados se precisa de abertura. Então, ainda há chance de fechar esse acordo até o final do ano? É uma das opções de trabalho. Acho que uma opção... Então, no máximo em 2018, por exemplo? Seria o sonho, né? Seria o sonho. Embaixador, nos últimos anos a França tem enfrentado uma série de ataques terroristas, né? Primeiro de Charlie Hebdo, depois lá no Bataclan, bares e restaurantes, nas ruas de Nice, com aquele caminhão atropelando uma multidão e mais recentemente até uma tentativa de atentado no Museu do Louvre. Essa realidade na França veio para ficar? Acho que é uma realidade, né? Estamos num momento onde essas redes terroristas têm a vontade de atacar qualquer país, né? É verdade para a França. Tivemos também ameaças, até nos Jogos Olímpicos, houve esse pequeno grupo que foi detenido no Brasil. Então, acho que nenhum país está protegido dessa loucura. Mas a França talvez tenha sido o país europeu que recentemente mais assistiu esses atentados. Na linha de frente, no Sahel, na Síria também. Por que o senhor acha que a França virou um alvo preferencial dos terroristas? Acho que essa questão, né, da presença contra os grupos terroristas no Mali, também a presença no Meio Oriente, também o modelo francês de convivência pacífica é quase uma insulta para pessoas que pensam que o odeio é a religião do futuro. Mas e uma presença muito forte também muçulmana na França, sim, muitos deles cidadãos, mas alguns pouco integrados, né? Se você olhar o número de pessoas que nossos serviços têm que seguir, falamos de uns 1.500 pessoas, para uma população muçulmana que se conta mais a 1 milhão. Tem duas visões. Pode pensar que é um número bem pequeno em relação a essa população. E se você olhar nesse sentido países vizinhos, o problema que a França tem, em porcentagem, não é o maior de nossos vizinhos. Mas é um desafio no qual trabalhamos muito. As agências de inteligência hoje têm um aparato para
seguir todas essas pessoas ou para monitorar todas essas pessoas? Estão muito mais preparadas, porque era difícil pensar desses casos individuais de autorradicalização. Era difícil pensar que aqueles que estavam lá na Síria podiam voltar com um cenário de ataque à França mesmo. Mas estamos numa outra realidade, estamos muito bem preparados. Houve a semana passada um pequeno grupo que estava começando preparação, que foi detido. E acho que o nível de segurança da França é muito elevado agora. Mas é um desafio que vamos ter que tratar no longo prazo, porque realmente essa ideologia da radicalização, que é uma coisa bem complexa, porque também parte dos terroristas não são pessoas de origem estrangeira, tem bretões como eu que foram radicalizados por acaso, não sei se... Que são cidadãos franceses, nasceram na França, né? Nasceram são pais de França, estrangeiros. Os meus ancestrais são franceses desde o século XVI, na Bretanha, não? E temos uns casos assim. Então, é muito... temos que prestar atenção a não simplificar um problema muito complexo, que não é só um problema de integração. Temos exemplos de integração bem sucedido na França. Quando eu estava embaixador na Turquia, eu encontrei vários filhos de obreiros analfabetos turcos que voltaram na Turquia como diretor de usina, que fizeram escolas na França, que tiveram oportunidades para estudar na França, que nunca podiam ter na Turquia daquela época, pelo menos. E temos, no Ministério das Assuntos Exteriores, temos colegas que têm pais nascidos na Argélia, no Marrocos. Tem uma mobilidade social bastante importante. Ao mesmo tempo, tem uma realidade de fracassos. Houve um caso também... Que é grande, né? Que é expressiva também. Que é grande, mas que também só se vê o problema porque faz mais barulho, não? Aquela pessoa que vai trabalhar todos os dias, que tem uma carreira positiva, inclusive mesmo no Brasil temos diretor de empresas francesas muito grandes que têm origem no Maghreb e ninguém presta atenção que estão no Maghreb, porque são pessoas que... São os exemplos que deram certo, né? Agora, embaixador, a isso se soma a crise dos refugiados também, o que acaba gerando uma aversão maior ainda dos franceses e dos europeus de forma geral, porque muitas vezes eles são confundidos equivocadamente com terroristas. O senhor acha que a Europa e a França, em particular, lidam de uma maneira satisfatória com a crise dos refugiados? A Alemanha tentou abrir mais as portas, a França recentemente desmontou aquele campo de Calais. É um problema complexo, porque o problema dos refugiados não é só um problema de asilo político, né? Não temos só refugiados da Síria que fugiram por razões políticas. Temos migrantes de muitos países que têm desequilíbrios internos, que são às vezes desequilíbrios ou muitas vezes desequilíbrios econômicos. Então temos uma pressão econômica também, que é para natural. Oferecer emprego, para oferecer moradia para essas pessoas. O que quer dizer que é o normal que uma pessoa que mora no centro da África, digamos, busca um futuro melhor para a sua pessoa e para a sua família, mas é também natural que os países de acolho têm limites no que podem fazer. Esse equilíbrio é algo que estamos tentando de fazer da maneira mais humana possível, da maneira mais em relação com a nossa tradição de abertura, mas essa pressão é muito forte também. E até porque a gente vive uma crise de refugiados, talvez sem precedentes. Sim, né? Sem precedentes, porque com a guerra civil na Síria, no Iraque, no norte da África. É uma mudança de época, não? O Christophe Barr, que fala de Mediterrâneos indesíveis, o Mediterrâneo se tornou um rio grande, não? Antigamente, atravessar o Mediterrâneo era uma coisa significativa. Hoje é quase como passar um rio. E o número de pessoas também consideradas que têm esse desejo de procurar um futuro melhor
é muito maior. Então, falamos de milhões, enquanto uns anos atrás estávamos falando de milhares ou de centenas de milhares. Isso faz uma diferença. E um dos efeitos disso, uma das repercussões, é o fortalecimento dessa visão nacionalista e conservadora, isolacionista, anti-Europa até, de pessoas da própria candidata Marine Le Pen, agora nas eleições da França de abril, que propõem leis mais duras contra a imigração e também de combate ao terrorismo. Quais são os riscos do fortalecimento dessa visão, desse tipo de movimento, na sua opinião? Bom, a conjuntura é muito, nesse sentido, muito a favor desse tipo de movimento em toda a Europa. Mas o sistema francês tem as suas particularidades, com o sistema de 2 turnos na eleição presidencial e também de 2 turnos na eleição legislativa do Congresso, que é uma eleição distrital também. O senhor acha que seria ruim para a França se alguém como a Marine Le Pen ou com uma visão conservadora como a dela vencesse a eleição de abril? Eu tenho que ter confiança na minha democracia e na democracia do meu país. Mas pode torcer um pouquinho também. Embaixador, o Brexit, agora a saída do Reino Unido da Europa, o senhor acha, e aí a gente viu movimentos parecidos e pessoas como a própria Le Pen também defendendo uma saída da França da União Europeia, quais são os riscos disso? Há risco da França ou de algum outro país sair da União Europeia? Abriu a porteira de alguma forma? Isso é uma das opções. A outra opção é de pensar... Seria ruim para a França, na sua opinião, se saísse da União Europeia? Acho que ganhamos muito com a União Europeia. E acho que criticar a União Europeia era uma forma de provocação gratuita até o Brexit ter um êxito. Agora vamos ter um exemplo real, né, com as consequências para as universidades, para o Oxford, que tem financiamento por 4 anos da União Europeia, como que vai ser o financiamento de Oxford daqui a 4 anos para esses programas. O senhor está querendo dizer que vai ser difícil para o Reino Unido, vai ser ruim, vai ser negativo? Acho que é um desafio para o Reino Unido, porque temos tantos laços entre nós que reinventar esses laços vai demorar, não é uma coisa fácil. Para a França, o Reino Unido é um dos nossos principais parceiros. Parceiros. Se eles vão bem, fazem mais compras na França, e nosso interesse é de ter um Reino Unido que vai bem. Mas, ao mesmo tempo, se uns bancos de Londres querem sair para outros lugares, nosso dever é também de dizer que Paris tem condições para acolher aqueles que pensam que é melhor estar na União Europeia que estar fora da União Europeia. Isso é uma realidade assim um pouco complexa, né? Temos acordos entre nós, entre membros da União Europeia, que têm sacrifícios. Você aceita certas coisas para ter outras vantagens. Você não pode ficar fora e só procurar as vantagens sem compartilhar os deveres. E isso vai ser a negociação que vai começar normalmente no mês de março. E a gente teve um fenômeno parecido no Brexit, foi uma outra grande surpresa do ano passado, foi a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Qual será o impacto, na sua opinião, para os Estados Unidos e para o mundo da eleição de um antipolítico, conservador, com ideias nacionalistas e isolacionistas também? Bom, acho que é um pouco como dizia o Xu Enlai sobre a Revolução Francesa, não é muito cedo para dizer. Mas esse primeiro mês foi pródigo em uma série de medidas que causaram grande polêmica. Foi um mês muito interessante. Esperamos que... Interessante ruim ou interessante bom? Bom, interessante na criatividade de novos fatos, de novas realidades. Agora, acho que esta semana temos muitos emissários dos Estados Unidos para a Europa. Temos ouvido também uma linguagem positiva sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte. Vamos ver. Essas não foram as primeiras declarações, né? O presidente Trump criticou a OTAN, disse que estava ultrapassada, criticou a União Europeia também, elogiou o exemplo do Brexit. Vai mudar a relação dos Estados Unidos com a União Europeia? Tivemos tantas ondas de mensagens que têm, às vezes, não sempre a mesma direção, que é um pouco difícil dizer. O que podemos pensar, eu acho que temos declarações de nosso presidente, nosso ministro dos Assuntos Exteriores e de muitos líderes europeus, e que a União Europeia vai ficar mais solidária para
conviver com essa nova realidade nos Estados Unidos. Então, o senhor está dizendo que vai haver um esforço dos dois lados, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, em nome da política de boa vizinhança, da longa amizade que existe entre os países? Os Estados Unidos não é um parceiro que se pode ignorar. E temos também que respeitar o funcionamento da democracia americana. Mas os Estados Unidos também podem ignorar a União Europeia? Talvez que eles podem, mas não estou seguro que se pode ignorar a maior potência econômica do mundo. E também acho que nosso dever de europeus, aqueles que acreditam na União Europeia, é demonstrar que ela fica, como se diz, fiel a seus valores, a este espírito de paz, de convivência e também de abertura econômica para como progresso, né? Como é que a Rússia entra nesse xadrez, né? Porque há várias notícias de interferência da Rússia nas eleições americanas, há inclusive notícias de interferência da Rússia nas eleições francesas, né? Espalhando boatos sobre um dos candidatos, o Emmanuel Macron. Como é que o senhor vê essa política de interferência da Rússia em assuntos externos? Bom, a política assertiva da Rússia na Síria foi na Ucrânia, não foi um objeto também bem novo nesse mundo que tentamos de construir depois da Segunda Guerra Mundial. Vimos agora que já nesse assunto a administração Trump parece ter mudado, que é a questão da Crímea. Houve uma expressão clara do presidente Trump. A questão das sanções também parece que serão mantidas. Estão entendendo que ao momento tem que manter elas. Mas são mensagens ambíguas, né? Porque, por outro lado, há várias mensagens de aproximação entre Putin e Trump. Sim, e do nosso lado também, a Rússia também não é um ator que se pode ignorar. Temos que trabalhar com a Rússia, mas também não podemos trabalhar a qualquer preço. Também as regras de convivência internacional, de respeito do direito internacional que tem que ser seguidas. E é um ator que é difícil ler, né? É difícil interpretar, mais escorregadio, talvez. Estamos num momento assim, um pouco... O João Lai falava de um evento de mais de 100 anos, estamos falando de um evento de um pouco mais de um mês. Esperamos que vai ser um pouco mais fácil organizar essa convivência, as nossas relações daqui a umas semanas. Mas o senhor vê riscos? O que o senhor vê por trás de todo esse movimento, da ascensão de movimentos nacionalistas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, isolacionistas, movimentos que podem ter um impacto grande nas relações mundiais e na geopolítica? Como sempre, os movimentos podem ter também consequências positivas. E talvez... Mas o senhor vê consequências positivas desse tipo de movimento? Eu vejo a possibilidade do cidadão europeu ser mais ciente de tudo o que ganhou através da construção da União Europeia. Talvez dê um pouco mais de valor à União Europeia. Vamos falar rapidamente, antes de encerrar, embaixador, sobre as eleições no seu país, que também são uma caixinha de surpresa. Os dois partidos tradicionais, tanto os republicanos, que era de Sarkozy, a Sarkozy e o Juppé, nem chegaram, nem passaram das primárias. A gente estava conversando antes do A Notícia começar. A gente tem como os dois candidatos mais fortes, né, que lideram as pesquisas, a Marine Le Pen, que já é uma candidata mais conhecida, conservadora da Frente Nacional, e, por outro lado, uma novidade, que é o Emmanuel Macron, que é um economista, trabalhou já no mercado financeiro, ex-ministro de Finanças do Hollande, mas que é uma novidade também, um homem jovem, uma novidade que não sequer tem um partido, né? Tem um movimento em marcha. Como é que o senhor vê esse cenário e o desgaste, o enfraquecimento dos partidos tradicionais, tanto o socialista do Hollande, quanto os republicanos, né, o conservador do Sarkozy? Como a senhora falou, acho que a primeira informação, não é que estamos num paisagem muito novo. E também a cultura da primaria na França é uma coisa recente, né? Não existia, é a primeira vez que foi utilizada na direita. E estamos aprendendo com esse novo modo de organizar eleições. Temos uma paisagem nova que muda muito. Não sabemos bem se a realidade de hoje é a realidade daqui a 3, 4 semanas, até o dia do primeiro turno. Mas, uma vez mais, a especificidade do sistema francês é essa existência de 2 turnos. No primeiro turno, se escolhe seus candidatos,
o segundo turno você elimina aquele que você gosta o maior ou menos. Isso é a receita da nossa democracia. Eu tenho confiança que a nossa democracia vai produzir o resultado que nos permite conviver e trabalhar bem com o Brasil. Porque o que pode ir para o segundo turno são dois candidatos, não novos, porque Marine Le Pen não é nova, mas talvez dois candidatos inusitados, fora daquele bipartidarismo tradicional que também vigora na França, né? Bom, embaixador, vamos para o nosso pinga-fogo para a gente encerrar. Eu falo o nome de alguém ou de alguma coisa e o senhor responde com uma palavra ou com uma frase rápida. Donald Trump? Novo. François Hollande? Presidente. Vladimir Putin? Czar. José Serra? Ministro. Michel Temer? Presidente. Lula? Também presidente. Brasil? Especial para mim. França? Lindo. Ou linda. Maior desafio da Europa nos próximos anos ou nas próximas décadas? Seguir seu caminho, sua filosofia, seu desejo de paz. Tá ótimo, embaixador. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. Muito obrigado. Obrigada a você também, que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. E você já sabe, na próxima segunda-feira temos outro encontro marcado aqui com um novo entrevistado. Até lá.